Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro, algumas atitudes dele agora essa semana que muito preocupa e que são lamentáveis. Mas antes, você já sabe, vai lá dar um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Papo em Dia tem uma certa preocupação e vai expor a vocês de forma que vocês possam participar e comentar também, dar a impressão de vocês acerca do tema. O presidente Jair Messias Bolsonaro é uma pessoa lamentável, uma pessoa triste, uma triste e pálida figura que ascende a política brasileira de forma, até um certo ponto, casual. Ele surge como um ex-militar, um péssimo militar que foi, a ponto de ser mandado embora das Forças Armadas por indisciplina, por quebra de hierarquia, por ameaça, por crimes militares que não foram objetos de uma condenação à época, porque não tínhamos meios tecnológicos, nós não tínhamos naquela época como fazer uma perícia grafotécnica que mostrasse que a letra dele era das cartas e dos bilhetes que ameaçavam o exército. Apenas por isso ele não foi execrado completamente, porque a cúpula das Forças Armadas e do Exército nunca consideraram o senhor Jair Messias Bolsonaro como fosse sendo um militar que fosse digno. Em todo caso, ele conseguiu se eleger com a força dos praças, porque ele cobrava aumento de soldo, condições melhores para os praças, o que até um certo ponto é compreensível que os praças acabassem votando neles. Para quem não conhece, para quem não sabe, praças são os soldados, os cabos e os sargentos, aqueles que não são oficiais. Então, em tese, ele estaria brigando pelo direito de seus colegas menos abastados dentro do Exército Brasileiro. O que de fato nunca ocorreu. O senhor Jair Messias Bolsonaro, nem como deputado, conseguiu fazer uma lei que privilegiasse. Ele nunca foi, como deputado, partícipe de uma comissão parlamentar no Congresso Nacional. Ele nunca fez um projeto de lei. Ele era uma figura esquálida que pertencia a partidos do chamado Centrão, que se corrompiam o tempo inteiro e se locupletavam, assim como ele também o fez, ficou milionário, sem nunca ter feito nada. E um acaso maior faz ele ser presidente da República. Qual foi esse acaso? Uma péssima gestão do PT, uma busca incessante por alguém que pudesse dar um pouco de moralidade depois de 16 anos de governo do PT, de diversos escândalos e roubos e corrupções financeiras, o que já mostramos nesse canal. E o seu Jair Messias Bolsonaro acabou, mesmo sendo uma pessoa esquálida. É bom lembrar que na campanha presidencial, num debate, ele foi massacrado pela Marina Silva, e aí depois vem o episódio da facada e aquelas coisas todas, e ele acaba sendo presidente da República diante de uma pauta de moralidade, uma pauta pseudo-moral, pseudo-cristã, porque os evangélicos neopentecostais, que me desculpem, mas eles não são donos da verdade, confundem cristianismo com judaísmo, se locupletam, professam palavras que são mal interpretadas dos textos bíblicos, mas isso é um outro fato. O fato é que eles acobertam moralmente essa pessoa esquálida e desequilibrada, que é o seu Jair Messias Bolsonaro, que inventou foi rebuscar algumas palavras antigas utilizadas na ditadura, como pátria, como amor à pátria, como as Forças Armadas, como sendo instituições maiores dessa República Brasileira. Bom, o que eu quero dizer aos senhores é o seguinte, que a República Brasileira ela começa num golpe militar que acabou com a monarquia e com todas as instituições à época, tendo que fazer uma nova Constituição, e foi péssimo começo, porque o seu Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto foram dois presidentes medíocres, horrorosos na República das Espadas, que vocês vão estudar
porque eu aqui não vou ficar rebuscando esse tema para ficar dando aula de história para vocês. Vocês também têm que estudar e aprender o que aconteceu na história do Brasil. Posteriormente, tivemos outras ditaduras, todas consideradas cívicos militares, porque se não fossem os civis, os militares legalistas que são, não teriam coragem de tomar o poder, mas tentaram. Inclusive, tivemos 24, 25 anos de uma ditadura militar, de um período em que os militares fizeram a sua agenda, a sua pauta e fizeram um governo horroroso, governos horrorosos, governos atrasados, oligarcas, cheios de privilégios, corrupções, e que muitos aplaudem porque ou não lembram, e aí tem problema de demência, ou porque são ignorantes, porque não estudam. E esse seu Jair Messias Bolsonaro, ele vem buscar esse novo período como forma de dar um embasamento político a ele, que não tem nenhum, porque ele não tem ideologia, ele não conhece filosofia política, ele não conhece ciência, ele é um cara de extremista, de extrema direita, não, de extrema ignorância, de extrema burrice, de extrema incapacidade para ser um gestor público, e se apoia através de medo, através da corrupção, comprando o centrão, partidos políticos, distribuindo emendas parlamentares para todos aqueles que não o apoiaram e indo em contra aos deputados federais que supostamente apoiaram ele. Os deputados do PSL não recebem emendas, quem recebe emendas são os de outros partidos, portanto os políticos do PSL estão fugindo dele. Aliás, ele abandonou o partido que ele foi eleito porque ele não tem partido, ele não se coaduna politicamente com nenhum partido, até porque os partidos brasileiros são medíocres, todos são medíocres, não tem filosofia, não tem ideologia. Nós temos um PSDB que é profundamente paulistano, nós temos um PMDB que rouba desde que o Cabral chegou no Brasil. Você tem um DEM, que também não quer dizer que veio, também só quer ficar em cargo no governo. Um PT corrupto, que não tem mais comprometimento nenhum com o início da sua história, e acabou. Todos os outros são partidos para roubarem o dinheiro público. Então nós estamos numa situação muito triste. E agora o seu Jair Messias Bolsonaro, que já procurou destruir todas as instituições brasileiras, porque a classe política está execrada quando não deveria ser, porque há bons políticos, mas ela execrada facilita uma ditadura, facilita um golpe. Um Supremo Tribunal Federal é um poder judiciário que está sendo execrado, porque o Supremo Tribunal Federal contribui para isso, porque é corrompido, aceita a corrupção, não tem lisura, não tem moralidade. E agora, não satisfeito, o seu Jair Messias Bolsonaro resolve destruir as Forças Armadas e desmoralizar completamente o Exército Brasileiro, que, volto a repetir, sempre foi legalista, sempre foi constituído de ótimos profissionais, funcionários públicos exemplares, grandes generais, oficiais do Exército Brasileiro. Mesmo no período ditatorial, nós não podemos dizer que o Exército Brasileiro não foi composto por oficiais exemplares, muito bons. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, dentro daquilo que a Constituição preconiza, sempre procurar exercer o seu papel institucional. E sempre foram respeitados por isso. Agora o presidente, ele não se refere às Forças Armadas como sendo do país, ele diz que são dele. As minhas Forças Armadas, o meu Exército. Não, seu Jair Messias Bolsonaro, o Exército é do Brasil, as Forças Armadas são brasileiras, e o fato do senhor, como chefe das Forças Armadas em exercício, fazer com que o senhor Pazuello, esse ser esquálido, ridículo, que não sei como ocupa a patente de general, não tenha sido punido, conforme o Estatuto do Exército e o regulamento preconiza, faz com que o Exército seja desmoralizado, promove agora a anarquia na tropa, porque todos vão achar que ao não cumprir a regra do jogo, o que o Exército determina em seu regulamento e seu estatuto, nada acontecerá. O Pazuello tinha que ser punido, nem que fosse uma simples advertência, mas não, o senhor influenciou para que nada acontecesse e ainda promoveu esta pessoa imbecil ao cargo de, sei lá o que, estratégico. Não sei como é que alguém pode ser alguma coisa de estratégia se ele não sabe onde fica o Amapá e o Amazonas.
Então, meus amigos, parem para pensar, não defendam esse pule idiota louco desse Jair Messias Bolsonaro. Tenham responsabilidade, tenham vergonha na cara. Não ser petista não significa que você tem que ficar do lado desse ser que é pior do que o PT, porque além de ser ladrão, como sempre foi, e pertencer a partidos que sempre roubaram e se corromperam, ele desmoraliza o país, as instituições brasileiras, porque ele tem rancor, porque ele tem ranço, porque ele tem ódio. Não se vence o mal com o mal só é vencido com o bem. Por favor, vamos pensar em algo melhor, vamos pensar em transgredir, em passar a limpo o Brasil. Vamos tentar voltar a ter um país melhor, um país de amor, um país justo, botar o trem no trilho para que os nossos filhos e os nossos netos tenham um futuro de paz e prosperidade. Um beijo no coração, paz e bem.